Olá, gente! Hoje eu tô aqui com a doutora Luciana. Prazer, viu, Lu, você ter me recebido aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço. E a doutora Luciana, ela é radiologista, né, Lu? Isso. Então ela faz vários tipos de exame, mas eu vim aqui conversar com ela porque a Lu é especializada em infertilidade e também em endometriose. Então meu foco principal hoje é a gente entender um pouco quando que a gente faz esse exame, como é feito esse exame, porque a endometriose é uma doença extremamente comum entre as mulheres. E o que eu mais vejo, assim, Lu, já começando no assunto, é assim, ó, às vezes a paciente até sabe alguma coisa sobre a endometriose, né? Ela sabe hoje em dia que tem muita cólica, tudo, e às vezes eu falo assim, você já investigou a endometriose? E a grande maioria dos pacientes fala, já investiguei. Aí fala, mas você fez um ultrassom com preparo? Elas falam, não, fiz um ultrassom transvaginal normal. Sim. E a grande maioria das vezes a gente não consegue enxergar. Isso. Fala pra mim, Lu, na sua opinião, assim, como radiologista, qual é o melhor exame pra gente fazer o diagnóstico de endometriose? Na suspeita de endometriose, o ideal é fazer ultrassonografia com preparo intestinal para pesquisa de endometriose ou a ressonância magnética com preparo intestinal para pesquisa Os dois de têm que ter endometriose. preparo. Isso. E específico indicado para pesquisa de endometriose. Tá. Mas assim, na verdade, os dois exames são operadores dependentes. Eu sempre falo Então, isso, gente. essa que é a grande questão. Porque às vezes vem pilhas de exame, não só de transvaginal simples, mas de pesquisa de endometriose, inclusive de ressonância, e às vezes com exames normais, e às vezes os pacientes têm muitas lesões. Quanto Então, tempo isso é você importante. demora, em média, um exame normal, para fazer um exame bem feito de ultrassom de Sim. endometriose? De 40 minutos a 1 hora. Então, isso eu falo sempre, assim, ó. Eu sei que não é para todo mundo, né, Lu? Mas não é nem preconceito nem nada, mas às vezes eu falo assim, a grande maioria dos convênios, você não tem um bom exame. Sim. Não é nem às vezes porque você não tem um bom profissional, Sim. porque a gente precisa de tempo. Tempo. Para um... E outra coisa, principalmente nesse exame, como na verdade, a gente não é só fazer o diagnóstico, né? É um mapeamento. Isso, porque é um a endometriose mapeamento. ela é uma doença multifocal, então o comum é que ela tenha focos em vários locais. Então não adianta eu falar que tem endometriose e acabou. A gente precisa entender o cenário todo para talvez indicar e planejar uma cirurgia, ou se for fazer um tratamento clínico, para conseguir fazer esse acompanhamento. Então a gente precisa de um exame prévio bem feito. Então, operador dependente, sim, mas também o ultrassom. Máquina, né? A máquina é muito importante. Não adianta eu querer fazer um exame super bem feito numa máquina ruim, porque eu não vou conseguir conseguir ver as Precisão, lesões, né? precisões, isso. A máquina de ultrassom a gente brinca que é igual um carro, né, Lu? Você pode ter um Fusca e uma Ferrari. Isso. Então você não vai conseguir ter a mesma facilidade de visualização com o tipo de máquina que você tem. E não são máquinas baratas, né, Lu? São máquinas caras, né? Exatamente. Ô, Lu, e assim, eu sou ginecologista de base. Você é o quê de base? Eu sou radiologista. Radiologista, isso. tá. Então vamos supor, para alguém que não é todo ginecologista, que também tem uma noção muito boa de quando eu investigo endometriose. O que você pode orientar a gente, e até para pacientes? Qual o principal, quando você vê assim, como você pega muito isso, o que você vê que a paciente mais sente? Quais são os principais sintomas para a gente falar, abrir aquele alertazinho, ou para a paciente ou para o médico que está acompanhando essa mulher, falar, eu acho melhor você fazer um exame com um profissional adequado, uma ressonância com um profissional adequado. O que você pode orientar a gente quanto a isso? Cólicas que estão anormais, né, que a paciente tenha que abdicar do que ela está fazendo, porque ela não consegue, seja no trabalho, seja nos estudos, isso é um ponto muito importante e que é muito naturalizado. Tudo normal, né? Normal, e não é. Dor na relação sexual, dor para evacuar, infecção urinária de repetição, principalmente no período menstrual, dor na lombar no período menstrual. Todo mundo acha que tem minha cólica é dor na lombar, sabia? Minha cólica não é aqui na frente. A minha cólica sempre foi na lombar. Super clássico. É horrível. E confunde, né? Sempre foi dor na lombar. Infertilidade. Então, aquela paciente que está tentando engravidar, nem sempre, isso é muito bem estabelecido até na literatura, assim. A gente tem um espectro muito grande da doença, né, da endometriose, desde muito leve, superficial, até muito infiltrativa, profunda, que invade intestino, bexiga, distorce a anatomia, exatamente, que mesmo sendo uma doença benigna, acaba se tornando uma doença grave. Porém, aquela paciente que tem a doença avançada, mais grave, não quer dizer que ela tenha sintomas importantes. Entendi.
E aquela paciente que tem a doença mais leve, superficial, às vezes tem muito mais dor do que aquela outra. Então, assim, por isso até que a gente precisa individualizar muito bem cada caso, porque a dor não é um parâmetro, né? Então a gente precisa ver o que está afetando na vida dela, investigar melhor o que afeta na vida dela e se tem alguma coisa em risco, né? Por isso que o mapeamento é tão importante. Então isso que é legal, né? É sempre isso. Eu acho que na medicina, eu acho que hoje a nossa base é essa, é individualização, né? Então a gente tem que ficar só mais atento em caso de dor, de cólica, dor na relação na penetração profunda, né, Lu? Isso. E sempre eu falo assim, de prestar atenção nos hábitos que começam a mudar no período menstrual, né? Então você fala, diarreia no período menstrual, tem gente que tem sangramento no umbigo, né? Tem umas coisas meio assim. Dor no ombro. Dor no ombro. Aqui, mais aqui em cima. São casos raros, mas acontece, né? Isso. E também alteração, distensão abdominal, a gente pega muito mesmo. Muito comum. E todo mundo acha que é normal ficar. E da infertilidade também é legal, você falou. Então, uma mulher que está tentando engravidar e não consegue, uma das coisas que a gente tem que fazer também é investigar a endometriose. Isso. E aí, até pegando o gancho disso, a gente aqui na clínica, a gente faz não só pesquisa de endometriose, mas atualmente a gente faz exames voltados para a investigação desse quadro de infertilidade. Então, tem um exame que a gente faz aqui, né? Na verdade, vários exames e a gente junta eles em um só. Então, a gente faz a pesquisa de endometriose, a contagem de folículos antrais. Explica da contagem do folículo para as pessoas entenderem. Na verdade, é para a gente entender qual que é a reserva ovariana dessa paciente. Então, às vezes a gente está com uma paciente jovem que a gente faz a contagem de folículos e a contagem está muito baixa. Isso qual que é o normal, um alerta. Qual que é o normal, mais ou menos? Então, menos de 6 nos 2 ovários já é baixa reserva. Bem baixa. 8, então, 6. A Lu tem que ter um dia específico do mês, né? Na verdade, de preferência a gente faz isso bem no comecinho do ciclo. Tipo, a pessoa menstruou, dá pra fazer durante o ciclo todo. Dá pra fazer? Só que eu vou ter que ser mais detalhista. Eu vou avaliar os folículos que são menores do que 1 centímetro, que são os folículos antrais. Eu vou falar, teve corpo lúteo ou tem folículo dominante, então eu vou separando isso. Isso já dá um norte, óbvio. A melhor época é ali até o 10º dia, né? 8º, 10º dia. E mesmo essa paciente menstruando, tudo bem ela vir fazer o exame, porque às vezes elas têm essa dúvida. Sim, não atrapalha, tá? Combinado. Então, voltando. Então, pesquisa de endometriose, contagem de folículos antrais. E aí a gente tem a esterosonografia, que a gente injeta soro fisiológico dentro da cavidade e estuda a cavidade. Então, por que é importante? Porque o embrião vai implantar na cavidade. Então, se tem pólipo, sinéquia, mioma submucoso, dependendo, isso pode atrapalhar a implantação. Então, a gente injeta o soro fisiológico ali e distende essa cavidade e estuda melhor essa cavidade. Além disso, junto com isso, o ultrassom 3D, principalmente para diagnosticar as malformações müllerianas também, que poderia atrapalhar. E um exame que chama Raykosi, que ele o apelido seria Raykosi, né? Que é a esterossonosalpingografia, ou seja, é o exame para a gente avaliar as tubas uterinas. Então, ele é muito legal porque além da gente ver se elas estão pérvias, ou seja, se tem passagem do líquido, se não tem nada obstruindo, né? Não tem nada obstruindo, a gente vai ver se elas estão desviadas. E por que ela está desviada, né? Diferente do raio-x, a gente vê às vezes uma tuba desviada, mas a gente está vendo só o trajeto da tuba. E não sabe por quê. E no ultrassom, eu tô vendo a tuba pintadinha e eu tô vendo às vezes um ovário gigante ali que está deslocando, ou uma tuba que está aderida. Então eu tenho até a possibilidade de ver se tem aderência realmente, se ela está enovelada ou não. Porque não basta só ela ter a passagem, né? Você tem que saber o porquê. Ela precisa saber se ela está funcional. Às vezes ela tem um problema na tuba, apesar de ter passagem boa, ela tem algum problema, seja de dilatação, de inflamação ou de deslocamento dela, que às vezes ela não vai funcionar bem. Entendeu? E olha quanta coisa, né, que a gente tem que fazer essa pesquisa, né, Lu? Que às vezes a gente nem sabe. A gente faz num tempo só. Então, em 1h40 eu consigo fazer toda Você faz o mapeamento, então, como se fosse uma esterossalpingografia. Ele dói, Lu? Não, na verdade, ele é muito mais bem tolerado do que pelo raio-x. Tem um momento que incomoda, que na hora que a gente vai fixar o catéter, a gente coloca um catéter maleável na pontinha do colo do útero e aí insufla um balonetezinho bem pequeno para poder fixar ele ali e injetar o soro. Normalmente super bem tolerado. Quando que normalmente dói? Quando ela tem obstrução tubária bilateral. E aí o que a gente faz? A gente vai conversando.
Eu acho até que a questão da dor tem muito a ver também com o ambiente, diferente do ambiente do Sim. raio-x. A gente está aqui conversando, a gente vai no tempo da paciente. Então, eu vou vendo se ela está tolerando. Posso tentar mais um pouco? Por que é legal, às vezes, insistir? Porque, às vezes, ela tem uma obstrução que é um muco mais espesso ali. E aí, quando a gente vai você já jogando, vai acaba assistindo, tratando, ele acaba tendo a passagem. desobstruindo. E o mais legal, aí você percebe até que a dor dela passa. Ou Entendi. seja, aquilo tava porque estava resistente, entendeu? E aí essas pacientes normalmente engravidam no próximo ciclo, né? Porque desobstruiu. Você tratou. É. E, Lu, foi legal você ter falado isso. Quando que a gente indica, por exemplo, uma investigação? Então, independente de uma paciente com muita dor, ou essas alterações, ou até de infertilidade, quanto tempo você acha importante? A paciente está tentando engravidar por mais de um ano? Ou depende da idade, né? A partir dos 35, 6 meses, essa investigação já é válida até para não perder tempo. E você acha que a gente deveria fazer sempre essa pesquisa completa? Essa pesquisa, exatamente. Eu acho que o mais legal da pesquisa completa é porque poupa o tempo da paciente. Ela faz tudo num preparo só, num dia só e avaliado por um profissional só. Entendi. Porque às vezes você recebe um exame de um lugar, de outro, e você fica quebrando a cabeça para entender. Ali eu tô vendo tudo que está acontecendo, analisando todas as possibilidades num momento só, entendeu? E você junta tudo, né? Se ela tem reserva ovariana, se ela tem uma obstrução, se ela tem foco de endometriose, se ela tem alguma distorção. Maravilhoso. É muito legal. Ô Lu, e conta pra mim, quando a gente vai fazer um exame para investigação de endometriose, como que é feito esse exame? É um ultrassom normal? O que você avalia? Não, na verdade é um ultrassom que a gente vai pedir um preparo. Eu já fiz, gente. É tranquilo até o preparo. Eu achei que fosse uma coisa pior, assim. A gente usa laxante, mas são laxantes leves, que não dão muita cólica. É tranquilo. Né, para esvaziar. O intuito é esvaziar o intestino grosso, né? Que é um possível sítio de acometimento, até não é incomum. E que também poderia atrapalhar a avaliação de outras estruturas. E além disso, usa um líquido para poder fazer uma lavagem no intestino, no finalzinho do intestino, um pouquinho antes do exame, 1 hora antes do exame. E aí a gente sempre começa a avaliação por via abdominal para procurar os principais focos extrapélvicos que poderia acometer, né, serem acometidos por endometriose. São sítios muito mais raros, por exemplo, diafragma, umbigo, né, parede abdominal. Mas olha que interessante, gente. Até aí a gente pode ver endometriose. Isso. E avaliar se tem dilatação dos rins, porque às vezes o ureter, que é o canalzinho que leva a urina do rim lá para a bexiga, ele pode ser acometido lá embaixo. E o ureter, quando ele é acometido, ele não dá sintoma. Então, às vezes tem paciente que perde o rim, porque está estenosando esse ureter e ela não sente nada, não sente dor no rim. E aí tá dilatado. Então, só na hora que dá um problemão que daí vai ver, né? E aí faz um transvaginal super detalhado, que a gente vai avaliar intestino, mobilidade dos órgãos, né? Útero, ovário, endométrio, a bexiga, o espaço entre a bexiga e o útero, atrás do útero também, que é super comum, os ligamentos que estão ali atrás do útero, vagina, né? Tudo. Então, tudo. É um exame bem completo. Por isso que a gente começou a falar no início, que depende muito do profissional. Então, assim, existem profissionais e profissionais, não é nem falando mal, né, Lu? Mas, assim, é um exame difícil de fazer, que você tem leva tempo, leva tempo. É igual você falou, você tem que estar com um bom profissional, um profissional treinado, porque não é todo mundo que tem isso, né? Você tem que ser especialista nisso, um bom aparelho e tempo, né? E querer achar. Porque, isso. Assim, hoje em dia a gente consegue ver lesões de 1 milímetro, coisas muito tênues, muito pequenas. E uma coisa muito importante que a Lu falou, assim, né? Eu não faço a parte cirúrgica, né? Mas como ginecologista, eu às vezes tenho que encaminhar bastante gente. Então, assim, o que a gente mais vê hoje também, que eu acho muito importante, não é nem só para o tratamento. É realmente isso, para o colega que faz a cirurgia, para ele se planejar. Total. E ele fala, se não tem um preparo bom, com mapeamento bem feito, a cirurgia muda muito. Ele se surpreende lá e às vezes não... E não tem o que fazer, porque dependendo do lugar, você tem que estar um urologista, às vezes pega intestino, às vezes... Então é isso. Então é uma cirurgia complicada, dependendo do lugar. E esse mapeamento dá muita diferença no impacto mesmo da doença, né, Lu? E assim, já que vai para cirurgia, a gente fala assim, a primeira cirurgia tem que ser a melhor, para que ela seja única. A única, isso. Então, assim, tem várias pacientes que fazem 1, 2, 3, e aí o prejuízo para essa paciente é muito grande, porque quanto mais opera, mais aderência faz, então, às vezes vai causando
Então são coisas que eu sempre falo isso também. Eu falo que cirurgia de endometriose você tem que estar com a equipe, você tem que ter o preparo, ter que a equipe. Sabe outra coisa, Lu, interessante que a gente tem pego hoje em dia, que não era comum, a gente não via muito, é nossa preocupação com endometriose na menopausa. Sim. Porque a gente achava, antigamente, leigamente falando, que quando a mulher entrasse na menopausa, resolvia tudo. E hoje em dia, eu tô tendo muitas pacientes com diagnóstico de endometriose na menopausa, que nunca foi investigada, e elas ficam chateadas até, elas falam, nossa, mas nunca ninguém me pediu, porque é uma coisa engraçada, porque você começa a fazer repulso, essa mulher começa a ter cólica, uma distensão, a gente começa a dar uma pensada, né? E é um exame que a gente tem que, por exemplo, o que você orienta? A gente tem que fazer de quanto em quanto tempo esse acompanhamento numa paciente que já tem um diagnóstico? Teoricamente, anualmente seria um período legal. Mas vamos pensar assim, naquela paciente que já fez alguns controles, está bem controlada, está medicada e assintomática. Daria para espaçar mais. Eu só alerto uma coisa, assim, muito importante, é que às vezes ela usa, por exemplo, um medicamento que ela para de menstruar, sintoma melhora, na maioria das vezes melhora, mas nem sempre a doença segura. Ela pode estar progredindo e às vezes de forma grave, entendeu? Então, principalmente essas que têm uma doença já muito avançada, muito infiltrativa, aí eu acho melhor, né, mais adequado fazer em menos tempo. Ou mudou o padrão de dor. A pior. Ou tem lesões que são que teoricamente até teriam indicação cirúrgica, mas por algum motivo aquela paciente não pode operar, ou tem medo, enfim, ou está num momento de vida que não dá, se está perto de ureter, apêndice, infiltrando muito o intestino delgado. São lesões que a gente fica com mais receio. Então, é ureter, intestino delgado, apêndice. Ou muito infiltrativa até no intestino grosso, né? Porque para obstruir o intestino grosso é mais difícil, mas às vezes tem muita lesão que estenosa ele ali mesmo. Então, nessas pacientes aí teria que ser em menos tempo, né? E aí avaliar também com quem tá. Ô Lu, mostra pra gente como é que você explica pra paciente aonde que tem lesão, porque eu acho isso tão interessante, eu gosto de ver o laudo de vocês. Para resumir, não só para a paciente entender o que ela tem, e para o médico que está recebendo o exame entender de forma resumida tudo que está escrito naquele texto, que acaba sendo gente, porque é um livro grande. Mesmo, a conclusão deles é super detalhada. Então, assim, né, até para explicar o conceito do que é endometriose. Aqui a gente tem uma imagem, eu estou representando como se a gente estivesse de lado. Então, bexiga, útero, vagina e intestino. Esse que eu estou representando de cinza é o endométrio. O endométrio recobre a cavidade do útero. É para a gente ter endométrio só aqui. E ele que descama quando a gente menstrua. Quando ele infiltra a parede muscular do útero, a gente tem adenomiose. A gente brinca que ela é prima da endometriose, né? Mas não é geralmente a mesma coisa. São doenças, né, que conversam por causa do estrogênio, né? E a adenomiose, só para eu falar, né, Lucas, já aproveitando que você tá aqui, ela tem geralmente a queixa de adenomiose é mais sangramento, né? É mais sangramento. Né? Mas tem gente que pode ter cólica? Cólica, aumento de cólica também. E aumento uterino, né? Aumento uterino, às vezes a ponto de até apertar essa bexiga. É um útero tão globoso que, né, óbvio, numa adenomiose muito infiltrativa, muito extensa. E aí, o que é a endometriose? É quando a gente tem um tecido semelhante ao endométrio fora do útero, e aí pode ter em vários locais. E aí eu vou explicando, vou desenhando, olha, tem aqui atrás do colo do útero, tem na vagina, tem lesão no intestino. E a Lu mede tudo, a lesão de tantos centímetros, né, Lu? Pega tanto da luz do intestino. Entre as estruturas, se tem na cápsula do ovário, se tem endometrioma. O que é endometrioma? É quando tem cisto de endometriose no ovário. E a gente faz esse resumão para o paciente entender e o médico solicitante principalmente. Então, vocês entenderam? Eu acho que isso daqui é muito importante, porque assim, a paciente que faz uma pesquisa de endometriose, né, Lu, é sobre isso, é um mapeamento mesmo. Não é só, mas eu faço um transvaginal, que dá muita diferença. Sim. Então é isso, é um profissional adequado, então a Lu é uma pessoa que eu super indico, a clínica dela que é autêntica em São José também. E é por isso, eu acho que é uma doença cada vez mais prevalente, a gente sabe, né, Lu, que é uma doença inflamatória, crônica, que cada um tem que fazer a sua parte, né? Que a gente tem que desinflamar, comer, nananã. Mas estilo de vida conta muito, mas que um diagnóstico precoce, um acompanhamento faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Eu tenho um exemplo aqui muito interessante, que a gente tem duas pacientes que são gêmeas idênticas, ou seja, mesma carga genética, né? Porque a gente sabe também que
endometriose tem uma carga um componente genética, né? genético importante. E uma é minha paciente, a outra é do Bruno. O Bruno é o marido dela, tá, gente? Que também é especialista em endometriose. A minha paciente, ela tem um estilo de vida saudável, pratica atividade física, come bem, usou DIU por questões, né, na vida dela, o DIU hormonal. Ela tem lesões bem pequenas, bem discretas. Controladas. Bem controladas, e inclusive de sintoma. Tá. A outra, a irmã dela, é 20 quilos a mais do que ela. Tem doença no intestino, na bexiga, distorce a anatomia do útero. Então, assim, estilo de vida é muito importante. É muito importante, é isso mesmo. Importante. E a gente sabe que a obesidade também, ela piora muito o processo inflamatório, mais, né? Exatamente. Então é sobre isso, assim, olha que coisa legal isso, né? Esse caso é bem bacana da gente falar mesmo, que são gêmeas idênticas, as duas com doenças e, lógico, uma progrediu pelo estilo de vida, né? Isso, exatamente. Maravilhoso. Lu, muito obrigada. Eu que Adorei agradeço. sua explicação. E, gente, fica aqui o contato também da Lu e da clínica, né, Lu? Porque é bem legal, assim, aqui você viu que elas fazem uma pesquisa inteira de infertilidade, eu nem sabia disso. Qual mais exame que vocês fazem aqui, Lu? Já aproveita pra... a gente faz ultrassom geral, praticamente todos, músculo esquelético, da família inteira, né? Criança, transfontanela, do bebê, da medicina fetal também tem profissionais super experientes aqui, então a gente tem um time bem legal de mama. Saúde da mulher, assim, com certeza é o carro-chefe, mas a gente faz todos. Tá? Obrigada, gente. Obrigada. Tomara que vocês tenham gostado. Depois mandem perguntas aqui pra Lu. Isso aí. Teria um prazer em responder.